Olá amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Este vídeo é mais uma série de apenas um versículo. O apóstolo Pedro negou Jesus Cristo? E essa negação ocorreu de que forma? Veja isto e muito mais neste vídeo. Olá amigos e amigas, hoje nós vamos ver um versículo. Essa é uma série dos vídeos apenas um versículo. Esse versículo de hoje que nós vamos entender melhor a importância de nós podermos estudar versículo a versículo para nós podermos entender exatamente a doutrina ou o que aconteceu de maneira correta e íntegra. Esse versículo nós vamos encontrar em Mateus 26, versículo 75. Esse é aquele episódio onde o apóstolo Pedro, o Senhor havia dito para ele o seguinte, lá no versículo 75, diz o seguinte: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então, às vezes nós vemos muitas pessoas dizer, até Pedro negou Cristo, e negou 3 vezes, mas de uma forma pejorativa, e até às vezes alguns querendo justificar os seus erros por causa disso. Mas para que nós possamos entender muito bem esse versículo, é necessário que nós estudemos alguns versículos anteriores, onde nós vamos aprender exatamente o que aconteceu. Que tipo de negação foi essa? Então nós vamos encontrar isso lá no capítulo 16 de Mateus, do versículo 13 até o versículo 20. Vou convidá-los a abrir as escrituras para que nós possamos acompanhar. Então, estudando esses versículos de Mateus 16, nós vamos entender verdadeiramente que tipo de negação foi essa que o apóstolo Pedro fez. Então lá no versículo 13 diz: e chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo. Então Cristo fez uma pergunta para os seus apóstolos. Ele disse: quem dizem os homens ser o filho do homem? E aí então os apóstolos responderam: bom, alguns dizem que o Senhor é de João Batista, outros dizem de Elias, e outros de Jeremias, ou de um dos profetas. E então Jesus Cristo, de uma certa forma, ele fez a pergunta para os discípulos, o que as pessoas pensavam. E agora ele fez uma pergunta, vamos dizer, pessoal, para cada um dos discípulos. E no versículo 15 ele diz: e vós, quem dizeis vós que eu sou? Ou seja, quem você, como você me anuncia? E aí então Simão Pedro, o apóstolo sênior, respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu gosto muito dessa declaração de Pedro, quando ele diz, tu és, ou ele está dizendo, eu sei que você, ou que o Senhor, é o Filho do Deus vivo. No vídeo passado, nós tratamos de um assunto sobre o testemunho. O que é um testemunho? É você dizer que eu sei, mas você expressar aquilo que você sabe por você mesmo. E quando você sabe por você mesmo, principalmente por revelação pessoal, ninguém tira isso de você. E Pedro, nesse momento, ele prestou um testemunho perante o próprio Cristo, dizendo, tu és, eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então nós vamos ver no versículo 17 que Jesus Cristo então respondeu. E disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que é o Pedro, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Então essa foi uma declaração que o Senhor confirmou a Pedro, que ele acabou de receber uma revelação pessoal. Porque ele não revelou
a Cristo naquele momento com a pergunta, o ser Cristo, o homem de carne e ossos, ou de carne e sangue, mas ele revelou ele como Filho de Deus, reconhecendo o Pai Celestial também. E no versículo 18, então, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é uma escritura, um versículo também muito importante que muitas pessoas às vezes se confundem. Quando Cristo disse que iria edificar a sua igreja sobre a pedra, não era o homem Pedro, o apóstolo Pedro. Essa pedra até é interessante que nessa passagem, nesse versículo, há um sutil jogo de palavras com o nome Pedro. Em grego, Petros quer dizer a pequena pedra. E a palavra pedra em grego, Petra, é leito de rocha firme. Cristo é a pedra de Israel. Então, quando Jesus Cristo disse que iria edificar a sua igreja sobre esta pedra, não era o homem Pedro, mas a pedra que ele está se referindo é a revelação pessoal. Então, nesse momento, o apóstolo Pedro teve uma revelação pessoal. E aí, então, Cristo ensinou sobre esta pedra, ou sobre esta revelação que você teve, é que eu vou edificar a igreja. Cada um de nós temos o direito de receber revelação, porque foi sobre esta pedra que Jesus Cristo edificou a sua igreja, onde ele vai revelar a sua vontade quando realmente estivermos dispostos a ouvir. E aí no versículo 19 ele diz: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui ele estava dando as chaves do selamento, ou seja, tudo que Pedro selasse pelo poder e autoridade de Jesus Cristo, o qual ele recebeu, que nós conhecemos como sacerdócio, seria válido. E tudo que ele desligasse por essa mesma autoridade também seria válido. E o interessante agora é o versículo 20. Vamos lembrar que o apóstolo Pedro, no versículo 16, teve uma revelação pessoal e disse que ele sabia por ele mesmo que Cristo era o Filho do Deus vivo. E no versículo 20 vamos ver o que o Senhor falou para os discípulos. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. E por essa escritura, nós vamos ver que é uma sequência antes do Senhor instruir isso que está no versículo 20. O apóstolo Pedro tinha acabado de revelar Cristo como Filho do Deus vivo, dizendo: eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, que tipo de negação Pedro depois, posteriormente, fez? Então, na verdade, o que nós temos que entender é que o apóstolo Pedro jamais negou a divindade de Jesus Cristo. O que nós temos que ver, e o próprio Cristo disse: olha, não revele ou não diga a ninguém que eu sou Jesus o Cristo. E então Pedro apenas negou, as 3 vezes que ele negou Cristo, ele negou a associação com Cristo. Porque aquelas pessoas começaram a acusar ele: não é você que andava com ele, não é você que... E ele então negou a associação com Cristo. Mas ele nunca negou, na verdade, a divindade de Cristo. Porque ele sabia por ele mesmo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e do Deus vivo. Então, aqueles que quiserem saber um pouco mais sobre isso, podem ver no manual do Instituto Vida e Ensinamentos de Jesus Cristo e seus Apóstolos, um discurso do presidente Kimball, na página 540 a 545. Então, esse discurso, o presidente Kimball, intitulado Pedro, meu irmão,
ele fala sobre esse tipo de negação que o apóstolo Pedro realmente teve. Então eu espero que eu possa ter ajudado com esse versículo e que possamos sempre ensinar da maneira mais clara e simples para que as pessoas possam entender. Então, o apóstolo Pedro nunca negou a divindade de Cristo. Ele negou apenas a associação com Cristo. Então, para encerrar, e eu gostaria de agradecer vocês por assistir esse vídeo. E aqueles que ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam no canal. Compartilhe com seus amigos e com as pessoas que você gostaria. Não esqueça de ativar o sininho e sempre curtir o vídeo. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.